Nós vamos começar pela primeira delas, que é a fé, que é extremamente importante na vida de cada um de nós, né? Para nós falarmos um pouquinho sobre esse assunto, queria convidar ao palco hoje comigo um amigo muito especial, que é o Anderson, lá de Itajubá, e ele que vai bater um papo comigo essa noite sobre a virtude da fé. Anderson, seja bem-vindo. Você está do lado de cá? Seja muito bem-vindo. Você veio em boa companhia, hein, meu amigo? Boa noite, gente. Boa noite, boa noite. Então, que bom ter você aqui hoje para a gente bater um papo. Para as pessoas que não te conhecem, você faz parte do movimento TLC, faz um bocadinho de coisa, né, Anderson? A gente está um pouquinho aí na igreja, não é? Exato. Encontrando a nossa essência, o nosso rumo. Isso. Estamos aí. Exatamente. Bom, eu sou o Anderson, de Itajubá. Fiquei muito feliz com o convite de estar aqui, né, nesse desafio de bater esse papo. Que legal. E a gente falar primeiro da primeira virtude da fé, não é? Eu acho que a Maitê, quando me convidou, falou: Anderson, esse é o maior desafio, falar sobre a fé, e de fato ela é, não é? Cada uma das virtudes ela vai estar linkada com um personagem do presépio. Então vai estar linkada, a fé a gente trouxe linkada com o menino Jesus. E o menino Jesus que ele vem para representar, através da fé, a manifestação da salvação ao mundo. Foi através da vinda dele ao mundo, através do seu nascimento, que se manifestou no meio de cada um de nós a salvação. A gente até conversava antes, Anderson, que a gente faz muita confusão com a data do Natal, né? Para a maioria das pessoas, a gente vê o Natal como o aniversário de Jesus. E não é bem o aniversário de Jesus, né? Não é bem por esse caminho, não é? Exatamente. Eu quero parafrasear o Padre Jesus Andrade em uma missa de Natal, que ele falou assim, indagou na homilia: quando foi o Natal? Quando foi o Natal da nossa vida, né? E me marcou muito, que faz tempo já que ele fez essa homilia em Itajubá, e faz anos já que ele não está lá. E aí, cabe a nós nos perguntarmos, quando foi este Natal, não é? Será que Jesus, o menino, nasceu dessa forma e a gente está comemorando o aniversário dele? Mas e o Natal da nossa vida? Quando ocorreu o Natal da sua vida? E aí ele colocava na sua homilia que o Natal da hemorroísa aconteceu quando ela tocou em Jesus. O Natal daquele cego foi quando ele voltou a enxergar, não é? O Natal da samaritana aconteceu no encontro com o poço, não é? E o Natal da sua vida? Neste momento tão propício da nossa igreja, onde a gente vai voltar a refletir sobre isso, não é para a gente cantar parabéns para o menino Jesus. Eu acredito que é uma grande provocação e muito oportuna da nossa igreja a nos perguntarmos: quando foi o nosso Natal? Será que nós não precisamos reviver essa virtude de fé dentro de nós? Exatamente. Se nós formos ler aquilo que o Catecismo da Igreja Católica nos ensina sobre o sentido do Natal, a gente vai ver que o Natal, na verdade, não comemora o nascimento de Cristo, mas a manifestação de Deus feito homem para a salvação de cada um de nós. Então, esse é o verdadeiro sentido do Natal. Então, nós não comemoramos o Natal como algo que aconteceu há 2025 anos atrás. Ele acontece em cada Natal, em cada um de nós, dentro de cada um de nós. Hoje, a própria palavra diz, hoje nasceu para nós o Salvador, que é Cristo Senhor. É uma das leituras que nós vemos, se não me engano, é o Salmo do Natal. Hoje nasceu para nós o Salvador. Então, o Salvador, ele nasce para cada um de nós no Natal. O que é esse nascimento? É a manifestação de Deus vindo ao mundo para salvar a humanidade, para salvar a cada um de nós. Então, essa é a relação que nós temos com a fé e o menino Jesus. Quando olhamos para o menino Jesus, nós cremos que ele é a salvação de Deus que veio ao mundo. Exatamente isso. E a gente pode olhar para esse menino Jesus e a cada presépio que a gente contempla e pensar, quando é que ele se fez vida dentro de nós? Quando é que foi o nosso Natal? Não é, Elis? Quando foi? Perfeito. Quando é? Quando veio essa verdade dentro de mim? Quando foi que eu tive o primeiro encontro com Jesus, que realmente eu reconheci como o meu Salvador? Exato. Hoje nasceu para nós o Salvador. E para você?
Hoje já nasceu o Salvador no seu coração? Eu acho Exato. que este especial de Natal tem que trazer essa provocação para nós, Com certeza. não é? Por isso que iremos compartilhar e faremos assistir esse vídeo várias vezes para a gente reviver Muitas isso, né? vezes. Quando a gente fala fé, fé pode ser uma coisa vaga, certo? Com Fé, certeza. nós podemos ter fé numa pedra, certo? Exato. Então, para a gente começar aqui a abrir a mente de todos nós podíamos falar do que é uma fé, do que é a fé, do que é a virtude teologal da fé e de qual que é a diferença entre elas. O que você pode trazer para nós em relação a isso? Eu acho que quando nós pensamos, paramos, né, para pensar sobre fé, ela traz uma amplitude muito grande à nossa mente, não é? Mas eu acho que o que de fato sacia nossa alma é quando nós conseguimos olhar para dentro de nós e a encontrar de verdade. Vejam, nós aprendemos, né, que é uma virtude teologal porque a nossa igreja nos diz isso como uma verdade e nós a acreditamos que quando batizado que somos, a temos. Então, vamos ter a reflexão aqui nesta noite dessas virtudes, a fé, a caridade, não é? E a esperança. Pois bem, eu estava refletindo, Elis, deixar mais a gente à vontade, eu estava refletindo com a Ana na vinda para cá. Quem é a Ana? A Ana, minha noiva, está aqui na plateia com vocês. Tá por aí? A gente estava refletindo sobre, e essas 3 virtudes nós aprendemos com a igreja que ela traz sentido à nossa vida, não é? Elas trazem sentido à nossa vida. Como humano que somos, todos nós precisamos encontrar sentido, ou precisamos principalmente daquilo que chama fé. E como nós temos esse impulso, esse chamado, essa aspiração a encontrar uma crença, nós a buscamos em vários lugares. Muitas vezes a gente, em diversas escolhas, numa sociedade muito líquida, nós acabamos acreditando na força de uma pedra, ou então acreditando em coisas que não têm embasamento. Não tem sentido como respostas que a gente encontra somente no próprio Cristo. A gente consegue sim entender a fé de uma pessoa numa pedra, por exemplo, na água, mas chega um ponto que ela não vai mais, ela não tem mais respostas como a fé no próprio Cristo, não é? Cristo foi o único que, por amor, diferente de nós, que talvez não faríamos como ele fez, veio ao mundo, disse sim ao chamado de Deus e, por amor, ressuscitou, né, da cruz, ou seja, a cruz está vazia. Não falo nem que foi a morte de cruz, mas foi a ressurreição. Trouxe sentido à nossa fé. Pois bem, estava comentando com a Ana que essas 3 virtudes são o seguinte, para mim, tá? Veja se faz sentido para você. Eu brincava que a fé é a força, é como se fosse o nosso nariz, né? Porque nós precisamos respirar. Ninguém aqui está nesse teatro ou nós sem respirar. Nós precisamos que o nosso nariz, a boca, né, faça a força da inspiração. E depois a gente faz a expiração. Sendo assim, a fé é essa força, o nosso nariz, que puxa. E aí a gente puxa a esperança. E quando a gente solta a expiração, é a caridade. Quando nós conseguimos digerir, né, introduzir em nós a fé, nós conseguimos fazer com que a esperança entre nós, esse sopro do Espírito, e ele resulta em caridade. É isso que outros convidados estarão aqui partilhando com vocês, né? Mas eu enxergo a fé dessa forma. Nós precisamos, como humano que somos, não tem como ficarmos sem ela. Até o ateu, ele nega algo. Então, ele nega a existência de Deus. Então, não tem como não dizer que ele não existe. Perfeito, exatamente. Que incrível, incrível. E aí, eu até anotei algumas coisas aqui que você já falou, né? Que todos nós buscamos por alguma coisa, não adianta. Na nossa vida, a gente vive uma eterna busca, né? E nós precisamos de algo para nos apoiar na nossa vida, né? Essa busca, para nós cristãos, se chama sentido de vida. Nós vemos hoje em dia, né, que muitas pessoas elas estão em busca de algo para preencher um vazio, né, dentro de nós. Você acha que essas pessoas elas sabem por onde buscar preencher esse vazio? Que para mim está atrelado à fé para a nossa salvação. Esse vazio que elas buscam preencher, essa busca é, para mim, pela fé. Então, visto que a gente fala sobre isso,
Você acha que esse momento que a gente está vivendo, em que vemos muitas pessoas, elas estão buscando pela fé, né? Nós vemos uma grande sede de fé hoje no mundo, muita gente voltando, muita gente querendo estar ali, né? Esse movimento crescendo em todo o mundo. Então, você acha que essas pessoas, elas têm buscado a virtude da fé ou aquela fé rasa que preenche um vazio, um momentâneo na nossa vida? Temos que olhar duas vertentes, imagino eu. Nós temos visto nas redes sociais uma busca muito grande de pessoas rezando, rosários, orações, muitos reels e postagens. Mas a gente tem que só lembrar uma coisa. Viver a religiosidade não necessariamente estamos vivendo a nossa fé. Porque não nos adianta rezarmos demais e termos diversas religiosidades dentro de nós, práticas religiosas, ou seja, trazer Deus na camiseta, no carro e tudo mais, e não vivê-lo. Esse eu acho que é o grande desafio do Natal, não é? O grande desafio da nossa fé cristã, viver esta fé. Ora, todos nós temos um impulso de encontrar a nossa crença, a nossa verdade, olhar para dentro de nós e encontrar o próprio Deus. E nós, católicos, como batizados que somos, temos este sopro do Espírito Santo, né, essas virtudes teologais, e a fé já é soprada sobre nós e nos faz ter essa sede, essa curiosidade. Somos humanos, ou seja, pensamos, conseguimos distinguir o que é verdade, o que não é. E diante de todos esses movimentos, da necessidade que temos, olhar e entender aonde é verdade e aonde eu estou. Eu acho que realmente é isso. A nossa fé tem que fazer sentido dentro de nós, né? Porque aquilo que é visível pode ser só uma aparência. Mas o que adianta, de repente, você estar aparentemente mostrando a sua fé a todos, mas dentro de si mesmo você não está vivenciando essa fé, né? Então, eu acho que muito mais essa palavra verdade que você disse me faz refletir que a fé é o meu encontro com a verdade. Quem é a verdade? O próprio Cristo, né? Exatamente. Eu gravei a chamada vindo para cá, né? Que os meninos pediram para a gente colocar no Instagram e tudo mais. Eu coloquei, se o depois não existisse, que fé nós teríamos? Não é? A nós, católicos, o depois é a nossa salvação. O depois não é a crucificação, é o sepulcro vazio. Né? Depois da morte, a certeza da ressurreição. A certeza de que a gente vai ter um lugar para viver essa fé. Exato. Né? E depois, às vezes, quando a gente busca uma fé muito líquida, né, uma crença muito líquida, e o depois, não é? Uhum. E o depois? Pode ser que ele não exista. Então, onde está a nossa fé? Exato. Não é? Exatamente. É aí que a gente realmente acho que começa com esse autoconhecimento, que é o que verdadeiramente faz com que a gente encontre a fé dentro de nós. Porque a partir do momento em que eu percebo que aquilo que eu vivi de fé naquele momento depois me deixou com um sentimento de vazio, não é a fé. Exato. Uma citação de um dos santos, não lembro se era Santa Teresa ou Santo Agostinho, diz que nós só encontraremos Deus quando primeiro nos encontrarmos. E é muito profundo isso, olhar para dentro de nós e buscá-lo ali. Porque às vezes a gente acha que Deus está muito distante. E nós acabamos pregando isso às outras pessoas, não é? Uhum. Que Deus é um Deus distante, que é intocável, que não é digno, não é? E Jesus fez o contrário, né? Ele nos trouxe a luz do contrário. Uhum. Isso me faz lembrar das moradas de Santa Teresa. Uma das primeiras moradas dela fala que o que a gente mais precisa para ir cada vez mais chegando perto do castelo, do nosso castelo interior, é esse autoconhecimento, é aquele que nos leva à verdade, é aquilo que faz com que eu realmente me conheça para assumir realmente a minha fé. Exato. Para deixar claro, né, quando a gente diz, e a provocação da pergunta é a visibilidade que temos dos grandes movimentos da nossa igreja mesmo, nossa igreja católica, que é enorme, encontro em estádio, na Canção Nova, etc., aonde multidões se encontram para rezar. Isso é perfeito. Isso é perfeito as pessoas estarem indo, porque muitas pessoas começam a rezar porque é o efeito de massa, né? Aquele efeito de massa que as pessoas começam a procurar a Deus.
Isso é ótimo. Isso é ótimo. Isso eu acho que vem muito de encontro àquele primeiro amor, ao primeiro encontro que a gente precisa ter realmente com a nossa conversão, que vem para nos ajudar a realmente nos conhecer e levar no nosso dia a dia, dentro da nossa casa, onde é mais difícil viver a fé. Exato, Elis. Eu acho bem propício que nós estamos acostumados a olhar para o tempo quaresmal e lembrar da palavra conversão, não é? Converter é a mudar a rota, mas o advento também nos convida a isso. Com certeza. O que há de vir, não é? O advento vai nos lembrar do que há de vir, da verdade, o próprio Cristo, o verbo encarnado, aquele que era muito esperado, porque era muito anunciado. Né, aquele que libertaria, aquele que traria leveza, aquele que traria proximidade do Deus que era distante. Perfeito. Anderson, nosso tempo está acabando dessa primeira parte, mas eu queria só terminar com essa pergunta. Por onde a gente começa a buscar a fé como virtude? Essa que exige esse esforço estável que a gente conversou. São José Maria Escrivá vai nos lembrar sobre a nossa fé no cotidiano. E eu acho que é perfeito olharmos para isso. Eu gosto bastante do José Maria Escrivá, que ele traz a palavra de Deus, o evangelho vivo, né, que de fato é a nossa fé, para a realidade simples, para a nossa realidade simples, né? Porque às vezes a gente acha que está distante, porque a igreja vai dizer, catecismo, e parece que está distante da nossa realidade, de pai de família, mãe de família, um estudante. E quando a gente precisa entender que a nossa fé ela precisa existir no nosso cotidiano. E é somente no ordinário da vida, né? E não no extraordinário. Exato. É lá que Deus se revela. É lá que Deus se revela. E é lá que a nossa fé fica firme, não é? E a fé precisa da vida em comunidade, da intimidade com Deus e da ação. Perfeito. Eu só tenho que agradecer esse nosso convidado de hoje, o Anderson. É sempre bom conversar com você. Seu nome foi um daqueles que a gente rezando, ele já veio rapidamente, porque bater um papo com o Anderson é sempre dar um passo a mais no coração de Deus, naquilo que a gente se propõe a viver como vida cristã. Muito obrigada por ter aceitado esse convite hoje de estar aqui conosco, Anderson. Imagina, o prazer é todo meu. Fiquei muito feliz com o convite, né, desse grande desafio de estar aqui com vocês. Fiquei muito honrado, muito obrigado mesmo, né? Deus, eu falo que sempre que há algum convite, Deus primeiro fala comigo, para depois a gente conversar com as pessoas, né? Muito obrigado pelo carinho. Eu que agradeço. Gente, uma salva de palmas para o nosso amigo gente. Anderson. Valeu, obrigado. Obrigada de coração. Foi ótimo.